Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos dê a sua visão sobre aquilo que foi, não tenho a certeza que seja um recorde mundial, mas há de estar muito perto disso, a enorme quantidade, a enorme abstenção que houve nas eleições para o novo Parlamento na Tunísia, que de alguma forma descredibilizam completamente, digo eu, o ato eleitoral e colocam a Tunísia numa posição de absoluto presidencialismo cada vez mais aprofundado, não lhe pareceu? Pareceu, mas também vamos ver o seguinte, em julho houve uma votação na Tunísia para o Parlamento, para a Constituição, que teve 94% dos votos. E agora há uma votação para a Assembleia Legislativa, eh, e há coisas extraordinárias, porque a primeira volta é agora, a segunda volta é em fevereiro ou março. E nesta primeira volta, a abstenção, como o António disse, atingiu valores absolutamente estamos na casa dos 90%, 92%, 93%. É um recorde mundial, aparentemente, salvo houve no Haiti uma votação de 18% e houve no Afeganistão uma votação de 15%, ou não sei o que, há uns anos, e portanto estamos num recorde mundial. Os recordes mundiais em ditaduras normalmente costumam fazer-se pela Ao maioria, isto contrário, é, 90 e tal. exato. Bom, desta vez, o que é que terá acontecido? Eu creio que houve, da parte do regime, uma desvalorização destas eleições. Vamos já agora fazer o contexto rapidamente. Houve um golpe de Estado, no fundo, provocado pelo Presidente da República na Tunísia, no auge de uma situação difícil para o governo tunisino, em 2020, tinha a ver com a pandemia, tinha a ver com uma crise económica, com o abastecimento, tinha a ver com desemprego, e o presidente faz um golpe populista puxando o tapete aos partidos. E o principal partido era um partido que tinha nascido depois da Primavera Árabe de 2011, a primeira Primavera Árabe, como é sabido, nasceu na Tunísia em 2011, e essa Primavera Árabe, que afastou o Ben Ali, criou um regime que passou a ter alguma influência islâmica. Este presidente foi eleito, era uma figura, era um catedrático, uma figura da vida universitária, e tentou fazer um golpe de Estado populista, ganhando com a sua personalidade e com o seu rigor, etc. Este golpe de Estado afastou os partidos tradicionais, ele assumiu poderes, começou a governar por decreto, fez uma pequena jogada que parecia interessante num país árabe, que foi nomear uma mulher primeiro-ministra, era a primeira vez que isso acontecia num país árabe, nunca tinha acontecido. Ele tentou dar, digamos, o outro lado, eh, e, só que, de facto, a situação interna continuou extremamente tensa. Foi preciso ao Presidente fazer umas eleições legislativas. Para essas eleições legislativas criou uma série imensa de incompatibilidades, no sentido de, no fundo, afastar os partidos tradicionais e criar uma espécie de Assembleia Popular, eu diria, ligada quase às regiões, que só podiam concorrer pessoas daquela região, não podiam estar ligadas a partidos políticos, não podiam estar ligadas a movimentos até desportivos, uma série de limitações. As eleições foram muito pouco propagadas, e por isso mesmo a votação é menos de 10%. E isto, ao mesmo tempo, desqualifica a Assembleia, mas de certa maneira também cria e a oposição diz, mas isto também deslegitima o Presidente. Sim, de certo modo sim, mas de certa maneira dá uma espécie de caução ao Presidente no sentido de dizer, trate disto, porque nós não queremos saber das eleições. Pois era Não, exatamente isso, não é? é. Já que vocês não querem, eu estou aqui para mandar. E tem, no plano internacional, tem sobrevivido. Eu outro dia, muito surpreendentemente, ou não, naquele grande painel de líderes africanos que foram recebidos pelo presidente Joe Biden. Lá estava o presidente tunisino, apesar de não ter sido convidado por Joe Biden para a Cimeira das Democracias, mas lá estava para o encontro entre os Estados Unidos e os países africanos, quando era preciso compor o ramalhete global do diálogo entre os Estados Unidos e o mundo. E, portanto, ele vai sobrevivendo. Veremos em que medida é que eh, a ação popular e as manifestações populares são capazes, de certa maneira, de pôr em causa o regime. Até agora não têm posto em causa o regime. Tem-se mantido num grau autoritário.
que a África está muito habituada a isso, e em particular a África do Norte também está muito habituada a isso, e veremos em que medida é que o Presidente consegue manter-se. Agora, que é de facto algo completamente estranho, umas eleições terem 90 e tal por cento de abstenção, quando, como volto a dizer, como o referendo para a Constituição teve 90 e tal por cento de votos a favor. Quer dizer, há aqui qualquer coisa de muito estranho, que traduz naturalmente uma sociedade que está bloqueada internamente e em que o Presidente faz mais ou menos o que quer. E os partidos políticos estão claramente num limbo. Há uma diabolização dos partidos políticos ali. Um bocadinho à Estado Novo Português. Há uma diabolização dos partidos políticos considerados os maus da fita, os corruptos, aqueles que são os culpados da situação. E depois há um ponto importante, é que independentemente do caráter ditatorial deste presidente, ele não deixa de ter um certo apoio popular. E isto foi muito evidente, nomeadamente em zonas urbanas. Ele não deixou de ser um certo apoio popular, porque a certa altura a degradação da imagem dos partidos acaba, volta aqui ao Estado Novo Português e o final da Primeira República. A degradação da imagem, da confusão partidária, acaba por criar as condições certas para alguém vir Para o assumir. Normalmente Presidente é um Silva. militar, neste caso foi um catedrático. Claro. O que se constata, entretanto, é que a faixa mediterrânica de África está toda ela sob regimes totalitários. Bom, o caso de Marrocos é talvez um caso menos evidente, há ali uma proto-democracia em vários setores de Marrocos, embora Marrocos, já agora vale a pena dizer, os Estados Unidos não convidaram Marrocos para a Cimeira das Democracias. E, portanto, Marrocos está sob O regime que é verdadeiramente estranho, até porque Marrocos é um dos países muçulmanos que assinou os Acordos de Abraão. Houve ali qualquer completamente, falha completamente. estranha, não é? Falha estranha e um sinal qualquer que pode ter a ver com outras questões relacionadas com questões de segurança e defesa. Pode ser esse aspecto. Mas depois nós temos a situação que se vive na Argélia, que é uma situação também de extrema tensão, a situação que se vive na Tunísia, o caos que se vive na Líbia Exato. e a ditadura que existe No Egito, no Egito. E lá claro. estava Al-Sisi ao lado do presidente Joe Biden, porque com ditadura ou sem ditadura, e nós já tivemos um período no Egito sem ditadura, isto é, no período imediatamente posterior à queda de Mubarak, o Egito nunca deixou de ser, depois de Israel, o principal recipiente da ajuda económica dos Estados Unidos e Exato, militar. E, claro. portanto, isto com ditadura e sem ditadura. O que significa que há interesses importantes que têm a ver com o Egito, independentemente do regime que os tutela. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro e último tema. Até lá.